Agora vem a Soraya Veloso Sintra, a Soraya que até passou batom na hora do intervalo, né, para ficar mais bonita, para poder conversar com a gente, sobre um tema fascinante, que é os desafios da gestão feminina no setor calçadista de Franca, em São Paulo, sob o olhar do serviço social. E como nós conversamos anteriormente, né, na nossa entrevista para o podcast Unesp, esse é um projeto que já vem de algum tempo. Em suma, se eu quero saber sobre mulheres e setor calçadista em Franca, é com você, Soraya. Conta um pouquinho, então, como que essa pesquisa ela tem uma dimensão ampla, na verdade, né? São as trabalhadoras, são as proprietárias, é o nível de gerência. Como é que fica isso? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E a história do batom é totalmente necessária, né? Afinal, eu preciso mandar um beijo para Franca, onde estão os meus filhos e a minha mãe nos assistindo ao vivo, né? Então, um beijo, filhos. Um beijo, mãe, porque senão depois eu vou levar um puxão de orelha, né? Quer falar o nome dos filhos? Fica à vontade, por favor, estamos em casa. É o Carlos e o Marco e a minha mãe, Maria de Lourdes. Um beijo para eles, estão ao vivo. Eu não sei se minhas alunas e alunos estão vendo, ex-alunos e ex-alunos, então, se estiverem também, um beijo, que ontem a gente fez a distribuição do link aí para todo mundo acompanhar. Se alguém quiser mandar também uma mensagem, lá pelo Twitter, lá pelo... Né, pode mandar que a gente depois lê o recadinho. Soraya, vamos falar do seu trabalho, afinal, né? Chega de tricotar aqui. Isso. Na verdade, eu costumo brincar, né, que eu sou cria da casa, né? Afinal de contas, eu passei pela graduação, pelo mestrado e pelo doutorado na Unesp de Franca, e tenho a minha trajetória das pesquisas, né, a partir dessa visão de gênero da mulher e do mercado de trabalho. Isso começou realmente ainda durante a graduação, se efetivou no TCC, e isso em 93, a minha turma de 93, esse ano nós completamos 20 anos de formatura. E, então, começou justamente lá, com o interesse de entender um pouco melhor qual era o papel da mulher operária na indústria calçadista. Porque eu tive acesso a uma pesquisa anterior que mostrava que a mulher operária representava 40% da mão de obra e, desses 40%, 60% dessa mão de obra estava localizada no chamado chão de fábrica. E aí, por causa disso, eu fui tentar, então, estudar isso um pouco melhor. Na época, minha orientadora, a doutora Israilde, abraçou a ideia e, juntas, nós montamos uma pesquisa que, até hoje, ela classifica, 20 anos depois, como muito assim, válida e inédita, porque eu tive acesso diretamente à fábrica. Como eu tinha um trabalho anterior no Sindicato da Indústria, eu conhecia muito os chefes de departamento pessoal, e isso facilitou um pouco o acesso às informações naquela época. Não que tenha sido fácil, porque muitas empresas negaram, mas algumas me passaram informações riquíssimas, então começou aí. Depois, eu fui trabalhar, fui fazer outras coisas, e, alguns anos depois, resolvi entrar no mestrado. E uma das coisas que foram apontadas justamente no TCC é que haviam pouquíssimas mulheres que alcançavam os cargos de chefia. Então, fui estudar os cargos de chefia dentro ainda do chão de fábrica, para ver se eu achava alguma mulher que havia alcançado. Para ter uma ideia, eu só consegui entrevistar 3. Eu tive grandes dificuldades. Não é que elas não existem, mas é um número, naquela época, bastante reduzido. Isso foi em 2003. E aí faltava entender um pouco melhor, né, todo esse movimento, e eu fui tentar descobrir as mulheres donas das fábricas. Então, eu já tinha o perfil da mulher operária, eu já conhecia a realidade dessas operárias e que elas dificilmente alcançavam cargos de chefia, e eu queria entender, então, como que seria essa gestão feminina. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, quem me orientou foi a doutora Cláudia Kozak, que é uma estudiosa da área da gestão, e ela me ajudou extremamente nesse caminho para que a gente pudesse, então, entender as diferenças da gestão feminina e da gestão masculina. Então, eu fui procurar a dona da fábrica, né? Porque a indústria de calçados, desde a sua primeira fábrica, lá em meados dos anos 20 do século XX, ela tem um histórico todo masculino.
Então, em algum momento lá da história que aparece uma mulher como sócia de alguém, mas ela é toda, então é uma trajetória masculina. Mas eu conheci dos meus próprios estudos, do meu trabalho anterior com jornalismo, que algumas empresas tinham mulheres que eram proprietárias. E aí eu queria ver se essa gestão feminina, essas mulheres à frente da fábrica, tinham mudado alguma coisa na relação de trabalho com as operárias, justamente porque Franca, como outros polos industriais do Brasil, passou por crises, passou por problemas, passou por reestruturação, e isso tem um impacto direto na vida do trabalhador, porque as empresas gigantes não existem mais. Então, tinha todo aí um aspecto para ser visto, para tentar encontrar um diferencial nessa gestão feminina. Então, essa é um pouco da trajetória. Aí eu vou te dizer a frase, porque aí você termina o seu raciocínio, que é uma frase do Albert Camus, né, do filósofo Albert Camus, que ele diz: o homem é a criatura que, para afirmar o seu ser e a sua diferença, nega. Quando você fala dessa diferença, né, entre a forma de administrar de mulheres e homens, rapidamente, que você sabe que aqui é tudo muito, né, é o tempo de um download, mas existe uma diferença que você possa comentar rapidamente com a gente entre a forma, né, de administrar uma empresa, uma mulher e um homem, especificamente nesse universo? É claro, assim, para eu poder te responder isso melhor, eu teria que ter feito, inclusive, um estudo mais abrangente. E eu entrevistei algumas mulheres e o que elas me mostraram é que elas têm, sim, uma linha de raciocínio, elas têm uma preocupação que vai um pouco diferente dos homens. Inclusive, uma delas que eu entrevistei, ela comentou muito que ela precisou sair fora de Franca para fazer a sua carreira profissional fora de Franca, para depois voltar e tocar a fábrica do pai para deixar de ser a filha do dono, né? Porque até então ela era filha do dono, né? E isso traz um peso muito complicado. E a partir desse caminho que ela fez externamente a Franca e depois ela volta, ela consegue deixar de ser a filha do dono. E eu particularmente tenho grandes esperanças nela de no futuro ela ser até a presidente do próprio sindicato da indústria, porque ela tem ideias muito inovadoras, muito avançadas. No geral, eu acho que ainda há um caminho muito grande para trilhar, e por isso que, inclusive, chamamos de desafios, né? Eu acho que as gestoras, de uma forma geral, ainda têm muitos desafios pela frente para quebrar alguns estigmas da indústria calçadista, que são as funções femininas e masculinas que, infelizmente, deixam as mulheres operárias ganhando menos, numa situação ainda de inferioridade, porque alguns cargos são masculinizados ainda, e, com isso, as mulheres saem perdendo. Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar rapidamente com a Soraya Veloso Sintra sobre os desafios da gestão feminina no setor calçadista de Franca, sob o olhar do serviço social. Soraya, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. Espero que sua família tenha gostado, né, da sua performance aqui. Enquanto você saiba pela esquerda, por favor, tem 2 recadinhos aqui. Primeiro recado é do Raimundo Márcio Mota de Castro. Olha, o nome dele já é um poema decassílabo, né? Raimundo Márcio Mota de Castro, da Universidade Estadual de Goiás. Ele diz que lá tem dificuldade de possuir uma boa biblioteca e de ter uma boa livraria na cidade. Parabeniza a iniciativa da Unesp. O professor Gésio não está mais aqui, está na sala dele, mas ele deve ter ficado feliz, né, se está nos vendo e ouvindo isto. E nós temos também a Cleide Rapucci, Rapucci com 2 Cs. A Cleide que diz: o programa de pós-graduação em Letras de Assis está muito orgulhoso de ter 2 livros lançados este ano. Então, né, quem é de Assis que está aqui nesse momento? Então, a Cleide manda um abraço para você, um beijo carinhoso.